ele vai receber em nome de Jesus. Glória! Irmãos, queria louvar o 400, que é um hino conhecido em nome de Jesus. O hino 400. Logo após nós vamos estar ouvindo nosso irmão Claudemir, né, trazendo a palavra introdutória para nós nessa noite. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Hino 400 em nome de Jesus. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus ó doce harmonia, em Jesus desfrutar de Deus, em Jesus a rocha. Em Jesus, o homem comparável. Em Jesus, o Deus adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção de maldita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu Pai nunca morre. Em Jesus, eu sempre vencerei. Amém. Nós vamos ouvir nosso irmão Claudemir, trazendo a palavra em nome de Jesus, amém? Logo após vamos ouvir também nosso irmão Marcinho, que está com a sua esposa, louvando ao Senhor. Boa noite a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, estou feliz de Louvado poder seja Deus. estar retornando aqui nessa congregação, a qual Glória a Deus. já há algum tempo que eu não vinha, né? Por alguns motivos pessoal, viu? Né? Estava enfraquecido, irmão. Essa é a verdade, né? Não vamos mascarar nada, vamos ser Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. e já não queria caminhar, não tinha força para caminhar. Eu sei que aqui alguns irmãos já viram aqui, minha esposa, as crianças viram, mas sem a minha companhia. Para pouco eu estava enfraquecido, mas o Senhor, que é misericordioso, me deu a oportunidade de me erguer de novo, Ô, glória! de voltar a caminhar de novo, porque aquele o Senhor chamou, Ele sempre vai ter um cuidado especial com ele e nunca vai deixar de dar uma nova oportunidade, uma nova chance para que essa pessoa se conserte. E eu estou feliz porque Deus me deu essa oportunidade, tem me dado essa oportunidade todos os dias. Quando eu acordo, quando abro meu olho, eu sei que é uma nova oportunidade que Deus tem me dado para servir a Ele. Eu creio que assim também é na sua vida. Amém? Todos os dias, quando você acordar, lembre-se disso. É uma oportunidade de Deus, é a misericórdia, é a graça de Deus te proporcionando mais um dia para você viver na presença de Deus. Amém? Eu quero deixar uma palavra para a meditação, para o devocional essa noite. Se encontra em Levítico, capítulo de número 6. Levítico, capítulo de número 6. E nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Levítico 6, versículo 11. Levítico capítulo 6, versículo 11 em diante, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Levítico 6, a partir do versículo 11. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O
fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deve ser apagado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Somente até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Levítico é um manual que Deus deu aos sacerdotes para a ministração do culto no Antigo Testamento. Aqui o Senhor Deus ele dá as leis aos sacerdotes, ordena aos sacerdotes sobre essas leis, no que diz respeito ao culto, à liturgia, a qual Deus deu a ordem a eles naquela ocasião. E uma dessas ordens que Deus deu ao povo, ou melhor, aos sacerdotes que ministravam na tenda, no tabernáculo, era a limpeza do altar. Era a limpeza do altar esse a qual era oferecido o sacrifício. Diz a palavra do Senhor que quando o sacrifício era colocado em cima do altar, em sinal de adoração, em sinal de oferta ao Senhor, o fogo do Senhor descia e queimava aquele sacrifício. Então, por isso, a partir daquele momento, o fogo que tinha sido aceso sobre aquele altar, ele não poderia ser apagado. Ele deveria ser um fogo que deveria ter continuidade, deveria ter uma rotação contínua, para que não se apagasse, porque aquele fogo simbolizava a presença de Deus naquele lugar, simbolizava a glória de Deus. O fogo sempre, na Bíblia, em vários momentos, vai ser mencionado como a glória, como a presença de Deus. Os irmãos, se você parar para pensar sobre isso, você vai entender que quando o povo de Deus saiu do Egito e foi guiado pelo deserto pelo Senhor Deus, o Senhor à noite guiava o povo com uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo simbolizava a presença de Deus. E aqui no altar não era diferente. Aquele fogo que era aceso pelo Senhor, ele deveria ser contínuo. Os sacerdotes tinham a incumbência de deixar aquele fogo sempre aceso, sempre limpando também o altar, tirando toda a cinza do altar, para que aquele fogo nunca viesse se apagar. Trazendo para a nossa vida essa palavra, nós vamos para Atos capítulo 2 e vemos no dia do batismo com fogo, do batismo com Pentecostes, a palavra do Senhor nos diz lá em Atos capítulo 2 que o Espírito Santo pousou sobre os discípulos ou apóstolos, vista como línguas repartidas como de fogo. A palavra do Senhor também vai nos dizer que o Espírito Santo ele não deve ser apagado. Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19: não apagueis o Espírito Santo. O fogo, ele simboliza o Espírito Santo. Que nessa noite, que o seu altar, que o seu coração, que o meu coração esteja aceso, que a chama do Espírito Santo esteja hoje sobre a sua vida, e que essa chama não venha se apagar. Que hoje toda a cinza que quer impedir a sua adoração, que quer impedir a sua comunhão, que venha ser retirada hoje. Venha arder sobre esse altar que é o seu coração, que é a sua vida, e que a presença de Deus se manifeste na sua vida nessa noite. Amém? Agradeço a oportunidade. Nosso irmão Vladimir, em nome de Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Valéria, também nosso irmão Marcinho, louvando ao Senhor e agradecendo. Aleluia, Jesus. Cumprimentamos a Maria com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Irmãos, abram comigo em Atos 5. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, então levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendido não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos o que isto ouviram. E levantando-se, os moços cobriram o corpo e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe: Pedro, dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram junto ao seu marido. Até aqui, irmãos. Irmãos, esse ponto aqui, né, a história, né, à luz da Bíblia, que nesse tempo as pessoas, eles vendiam as propriedades para dar parte do Senhor, para ajudar as pessoas para dar parte. E Ananias, né, e a sua esposa, eles falaram que ia dar parte, metade, né, daquilo que eles ganharam vendendo a sua propriedade. Mas aí, na verdade, eles prometeram que daria metade. Mas aí, na hora de dar, eles mentiram para o Senhor, dizendo que havia vendido por outro preço, para, né, tipo assim, para enganar o Senhor. Ele vendeu por tanto, ele falou que vendeu por outro preço para dar essa metade. Então, irmãos, né, e ele mentiu para o Espírito Santo, e por isso ele veio a falecer. E isso, em nossos dias de hoje, o que vem acontecendo muito, né, até às vezes, não falo igual, mas muitas igrejas, muitos pastores, né, que prometem a Deus ganhar almas para o Senhor, né, ajudar as pessoas, e aí quando eles veem uma igreja cheia, o dízimo, as ofertas, que são grandes, que são muitas pessoas, sobem aos olhos deles, né, sobem no coração. E aí aquilo ali, irmãos, com o tempo, vem a morte, mas a morte espiritual. Não a morte física, como aconteceu aqui com Ananias e a sua esposa, mas a morte espiritual. E isso acontece até com a gente mesmo, porque às vezes tem uma pessoa em dificuldade, você conversa com ela, irmãos, nós vamos fazer uma oração, nós vamos entrar em jejum, e aquilo ali fica só naquele momento. Você não precisa prometer, mas se você prometeu, você tem que cumprir, porque
Porque você prometeu não foi para aquela pessoa, foi para o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Então, que o Espírito Santo, né, que Deus quer falar para nós essa noite. Nós não temos que prometer, irmãos, mas nós temos que cumprir. Se você prometeu, você não promete para o homem, você promete para o Espírito Santo de Deus. Glória! Aleluia! Então nós temos que ser fiel naquilo, porque em todas as nossas dificuldades, irmãos, nós nunca estamos sozinhos. Às vezes nós temos silêncio, Deus fica em silêncio, mas Ele está trabalhando. No momento que você está que você está caído, que você está ali, às vezes, no outro dia eu ouvi de uma pessoa, eu passei por tanta coisa, e cadê Deus? Onde é que estava esse Deus que deixou eu passar por isso? Mas é porque algum propósito Ele tinha, mas você não estava sozinho. No momento que você mais cansado, não estava sozinho. Aleluia, Deus. Você estava no momento porque Ele estava te carregando. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então nós devemos refletir essa palavra essa noite, para que nós não tenhamos uma morte espiritual, porque eu acho que a morte espiritual é pior do que a morte física. Porque se você morreu, você acabou. Mas a morte espiritual, ela é terrível. E eu assim agradeço a minha vida Ô, nome. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração pelo dizimista, pelo ofertante, em nome de Jesus. E logo após eu queria estar louvando o hino, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, por esta oportunidade. Pai querido e amado, neste momento, eu quero apresentar o dizimista, o ofertante. Pai, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha abençoar cada um que aqui está. Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Abençoa os teus filhos, Pai. Guarda cada um, Senhor, em nome de Jesus. E assim eu te peço, Pai, abençoa aquele que não tem, em nome de Jesus. Mas que o Senhor venha abrir as portas, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que trouxe o seu dízimo. Minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Glória. Estou no teu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca
Guardar os nossos entes queridos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, assim eu quero também entregar, Pai, a família dele, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa proteger, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai querido e amado, que nenhuma retaliação do inimigo, o Senhor venha nos alcançar, Senhor, mas sim as tuas bênçãos, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de eu ler a palavra, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração, irmãos, para duas pessoas. Quando a gente pede para o Senhor falar com a gente, você sabe o que o Senhor fala? Aleluia, Deus. Amém? Eu tenho pedido essa semana para o Senhor colocar pessoas que precisam de oração, no meu coração, e o Senhor tem colocado pessoas para me orar. Até quando eu estava vindo para cá, eu mandei mensagem para uma moça de Lagoa da Prata que eu fiquei lembrando dela o dia inteiro e falei: meu Deus, o que é isso? O Senhor fala com ela, liga para ela, pergunta para ela como está a filha dela. E eu liguei, e ela falou que a filha dela, através do celular, estava tentando cortar os pulsos. Aí eu entendi por que o Senhor me incomodou o dia inteiro. A menina chama Camille, tem 10 anos, e o pai dela tirou a própria vida já tem um tempo, e hoje o Senhor me trouxe a lembrança do pai dela. Eu comecei a lembrar dessa menina, e aí eu entendi que o Senhor queria que eu orasse por ela. E uma outra pessoa, Stephanie, ela chama. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração. Você sabia que o Senhor pode responder a sua oração? No nome de Jesus Cristo, nós vamos orar aqui e o Senhor vai visitar elas lá. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, assim, Senhor, como o Senhor revelou, é porque o Senhor vai quebrar, Senhor, todo o poderio do diabo, todo o poderio do inferno, toda a cilada de Satanás contra Camille. Senhor, visita Camille neste momento. Satanás não vai fazer o que fez com o pai dela. No nome de Jesus Cristo, não. Senhor, eu entrego a Camille nas tuas mãos, Jesus.
Eu entrego a caminho nas tuas mãos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Livra a mente dela dos maus pensamentos. Livra o coração dela de toda angústia. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, faça ela se sentir amada, papai. Faça ela se sentir amada. Senhor, eu quero colocar também Stephanie nas tuas mãos. Visita ela, Senhor. Se manifesta a ela. Mostra para ela o caminho. E diz para ela, Senhor, que é muito a se perder estando no mundo. Visita ela neste momento, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Entra na mente dela, entra no coração dela. No nome santo do Senhor Jesus, eu declaro a libertação. Eu declaro a Esther te servindo e te adorando, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Mas abre a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel 16, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Eu estou meio gripado, irmãos. Mas o irmão falou que é doença de rir, né? Então hoje eu vou me jogar. Glória a Deus. 1 Samuel 16, versículo 11. Tem muito tempo, né, que eu não falo sobre Davi. Eu não prego sobre Davi hoje. Eu senti no coração de falar sobre Davi. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: você é um escolhido. E devido às lutas que você passa, você é um escolhido. Presta atenção nisso. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, e disse ainda: falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa antes que ele venha aqui. Então mandou em buscar ele, e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu-o no meio de seus irmãos, e dele daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração no nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, esta é a tua palavra, Senhor. Senhor, que não seja eu, mas sim, Senhor, o teu Espírito. Fala conosco, derrama sobre a nossa vida, Senhor. Que no nome de Jesus Cristo de Nazaré não sejam as minhas palavras, mas as tuas palavras, e que ninguém tenha saído daqui da mesma forma, mas que haja, Senhor, uma diferença no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu creio que todos conhecem, né, a história de Davi. E a história de Davi é uma história de luta, né, de abandono também pela família. Porque quando o profeta chega na casa de Jessé, Davi não estava. Davi estava onde? Apacentando as ovelhas, né? Então nós já vimos aí o desprezo na vida de Davi. Por quê que ele era desprezado? Porque ele era um escolhido de Deus.
direto ou indiretamente, aquele que é escolhido, irmão, a vida dele é diferente das outras. Ele sempre é deixado para trás. Ele sempre, fica um passo atrás dos seus irmãos. E a história de Davi é uma história triste, de muita luta, de muita batalha, de muita guerra. E nós entendemos aquela palavra que diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque muitas pessoas são chamadas e quando chega a batalha, quando chega a guerra, eles desistem de ser escolhidos. Porque não tem como você chegar no final sem guerra, sem batalha. Aleluia, Não tem Deus. como você chegar no final de tudo, Glória como se a diz Deus. aqui, sentar no reino, sem travar a batalha. E quando o profeta chega na casa de Jessé, é interessante porque ele olha, para homens Aleluia, Deus. altos, fortes, e quando ele vê, ele diz que é Aleluia. um homem forte, um homem bonito. Ele falou assim: com certeza, esse aqui é o rei de Israel, E o Senhor não. Eu não vejo como o homem vê. Você está vendo a aparência interior, Aparência por fora. Eu vejo a interior, eu vejo por dentro. Eu vejo o coração. Eu sei o que ele tem por dentro. Porque se o Senhor desse o reino para qualquer um, é até engraçado, mas tinha um filme antigamente. Até eu deixei de ir na casa de alguns clientes por causa desse filme. Porque os clientes estavam assistindo o filme e o filme chamava. O cara era Deus, O cara era um Deus no filme. Ele agia como Deus. Eu achei que era uma afronta, A pessoa ter um filme que o cara era Deus e ia fazer coisas horríveis no filme. E os crentes assistindo aquilo. Eu falei: eu não vou na casa desse povo mais, porque eu entendi que foi uma afronta a Deus. E eu cheguei em casa e eu chorei por causa disso, E o que eu quero fazer você entender? Se Deus colocar muito poder na sua mão, como que vai ficar o seu coração? Se Deus colocar, nem como aconteceu nesse filme lá, se você fosse Deus por um dia, se por um dia, aí eu vou matar meus inimigos tudo, e não vou ver mais, Às vezes é isso que a gente pensava. Ou às vezes eu sou Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Às vezes você pensava em praticar um pecado, qualquer uma outra coisa. Então é por isso que Deus, Aleluia. às vezes você vê uma pessoa que tem um dom e o outro não tem, é por causa do coração. Porque nem todo mundo tem um coração para ter um certo dom, Que às vezes a pessoa ia se engrandecer. Eu sou mais que todo mundo, estou vendo aqui, você não está vendo. E não tem nada a ver. Então o que eu quero fazer você entender? Por que Deus não escolheu Eliabe e os seus outros irmãos? Porque eles eram soberbos. Se eles fossem reis, seria como um ditador. Por quê? Olha como eles tratavam Davi. Davi era rejeitado da sua casa. Ele era rejeitado da sua família. Portanto, o profeta chegou e foi ali, ia ter um banquete ali. Davi não ia ser convidado. E tem muita gente hoje que estão tratando de Davi quem é Saul e vai morrer, infelizmente. Porque as pessoas olham, é o status, é a riqueza, é o dinheiro. E presta atenção numa coisa: os olhos de Deus não mudam, irmão. Deus ainda observa o coração do homem. Os olhos de Deus não mudou. Os homens mudam, mas o Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Ele ainda olha o coração. Se você ainda tem um coraçãozinho ruim, fala: Senhor, muda o meu coração.
Senhor, muda a minha maneira de agir, muda a minha maneira de pensar. Senhor, eu quero ter um coração amável, eu quero ser uma pessoa diferente. É fácil você conhecer uma pessoa que tem um bom coração, é quando se verdadeiramente ele vive a palavra. Por exemplo, você passou numa loja aqui na Pedra do Indaiá e comprou 2 blusas de frio. Aleluia, Deus. E tem um mendigo na praça, você passa com a Glória a blusa na Deus. sacola. Você tem coragem de dar uma para ele? Ou o seu amor é egoísta? Não, eu comprei para mim. Às vezes nós não percebemos, mas Deus está querendo olhar para você e ver você fazer algo diferente. Oh, glórias. E às vezes o que? Nós somos tão apegados, mas tão apegados, que às vezes nós não conseguimos tirar uma peça de roubo do guarda-roupa e da calça. E eu falo para vocês assim, ó, não faz falta. Não faz falta, não faz falta. Principalmente se você tiver um coração. Tem gente que fala assim, eu vou doar porque está sobrando, hein? Você doa porque está sobrando. Você tem que tirar das que você usa. Aqui, ó. Eu tenho duas, eu vou te dar. Deus. Então é fácil você ver quem ama e quem não ama. É fácil você ver quem serve as Escrituras e quem não serve. E Davi, o que era Davi? Davi é diferente, ele pegava um galho, fazia uma harpa ali e dava para o Senhor. Cujos irmãos dele queriam ver quem era mais forte do que o outro. E o negócio de Davi era louvar o Senhor. Aleluia, Jesus. Davi, o negócio dele era louvar e agradecer o nome do Senhor. Ele, quando ele estava só, o negócio dele era falar com Deus, conversar com Deus. E eu acho interessante, muito interessante, que eles mandam chamar. Quando passaram todos, né, na frente do profeta, mas não tem mais. Acabaram? Não tem mais um. Olha, e cadê ele? Aleluia. Está lá atrás. Ou seja, ele nunca Glória a ficava Deus. na frente, está lá atrás. Aleluia. E você sabe o que é interessante? Deus colocou ele na frente. Aleluia. Tem muito homem querendo colocar as pessoas na frente. É esse. É aquele. Mas quando Deus coloca na frente, aí ninguém segura. Aí que eu acho interessante, você sabe o que é? Que quando falou assim, não, eu vou mandar chamar, ele falou assim, aqui ó, ninguém senta à mesa, em roda da mesa, enquanto ele não chegar. Você sabe o que é isso? Honra de Deus. Você sabe o que Deus fez? Eu vou esfregar tudo que vocês fizerem com esse pequenininho na cara de vocês. Aleluia. Eita, glórias. Eu vou esfregar tudo que vocês fizeram contra esse pequenininho na cara de vocês agora. E aí o que é interessante? O profeta pega o chifre com azeite e unge ele na frente dos irmãos. Presta atenção, sua vida está difícil. Glórias. Sua caminhada às vezes é difícil. Eu não estou querendo fazer barulho, não vou assustar o neném. Oi, a sua caminhada está difícil? Possivelmente você é um escolhido. Aleluia, Jesus. Se um profeta chegasse hoje, com certeza ele te ungiria. A sua vida está difícil, você enfrenta batalhas, você enfrenta guerras. Na sua casa, você tem que largar de lado. Porque tem muita gente achando que está andando como Davi, está andando com Saul. Presta atenção nisso. Você é um escolhido, rapaz. Você é um escolhido, irmão. Levanta a sua cabeça. O Senhor te escolheu.
O Senhor te escolheu. Você é escolhido. E você sabe o que é interessante aqui? Que depois que ele unge, ele volta para trás. E agora, irmão? Qual que é o comportamento dos irmãos de Davi com ele? E agora? Nós estamos diante do rei. Nós estamos diante do futuro rei de Israel. Como que é o comportamento? E vem zombarias, irmãos. Zombam. Quem tem chamado às vezes assim, que isso? Se eu te escolheu mesmo, que as coisas não estão dando certo? Se eu te escolheu mesmo, por que não acontece então? Eu vi o testemunho daquele, acho que é Genival mesmo que ele chama, né? Ele era de uma igreja pequena e ele carregava a caixa de som da igreja. Eles iam fazer culto na roça. Aleluia. Glória a E ele ia com a Deus. caixa de som. Aí foi um pastor diferente para aquela igreja e falou para ele assim: ó, você um dia vai ser internacional, você vai pregar fora do Brasil, você vai pregar lá nos Estados Unidos. Aí o que os obreiros da igreja falaram com ele? Puseram o apelido dele de internacional. Aí nós vamos pregar lá em tal lugar, manda internacional levar a caixa de som. E ainda foi na casa dele e falou assim: ô Pedro, sua chamada não vai virar nada não, filho. Por quê? Ele falou assim: porque além de você ser analfabeto, você ainda é preto do bem inspirado. Como é que você vai para os Estados Unidos, Pedro? O tempo passou. O tempo passou. E um dia chamaram o Pedro para pegar numa grande igreja do estado dele. E o Pedro foi naquele lugar e o fogo caiu naquele lugar. E hoje ele tem que rejeitar ligações para os Estados Unidos e para outros Glória países. a Deus. Então assim, às vezes, até nós mesmos, Aleluia. que Deus fala com a gente não dá valor naquilo que o Senhor. Aleluia a Deus. Eu costumo dizer que eu sou privilegiado. Eu sou privilegiado, rejeitado, mas privilegiado. Porque, como essa menina hoje de Lagoa da Prata, quanto tempo que eu não vi ela? Eu vi ela tinha 2 anos de idade, hoje ela está com 10. Como é que Deus colocou no meu coração para me conversar com a mãe dela hoje? Que ela precisava de uma oração. E tantas outras coisas que o Senhor me mostra, de tantas outras vidas, né, que o Senhor já salvou através da minha vida. Eu falo que eu sou um privilegiado porque o homem nunca me deu nada. O que eles falavam é que iam me encontrar morto numa sarjeta porque eu bebi e brigava muito. E o Senhor me resgatou, tirou a cachaça, tirou a prostituição. Aí o Senhor pega e me dá um dom. Me dá um dom de línguas. Só que não fica só nisso. O Senhor me deu hoje dom variado de línguas. Aí você tem o dom de enxergar obra na vida das pessoas, Aleluia. acidentes e tudo mais. Isso não é um privilégio? Quantas pessoas, irmãos, Deus já me usou para salvar caminhos?
eu nem sei. Tem irmã que chega para ele e falou: ô pastor, o senhor orou para mim, Deus fez isso na minha vida. Falou: eu não lembro mais, já passou, tem muito tempo. Então assim, viver na presença de Deus é privilégio. Ser usado por Deus é privilégio. Que doutor estudado pode desfazer uma macumba? Que doutor estudado pode curar uma pessoa? No nome de Jesus. Eu cheguei no trabalho, falei para o rapaz, falei: senhor, Deus mandou e eu fiquei. Eu falo, por quê? Gente de outro ministério costuma dar um problema, né, irmão? Que os pastores não querem que seja curado através da vida da gente, querem que seja curado através da vida deles. Mas eles não têm a senha, como diz o Valdemir. Aí o que acontece, irmão? Eu falei para ele assim, falei: senhor, Deus me mostrou o seu coração. Ele falou: como assim? Eu falei: eu senti que eu seria sentir o que fala. Aleluia. Aí ele ficou assim, falou assim: nossa, eu já sofri 2. Eu nem sabia. Falei: pois é, mas o Senhor quer te curar. Eu vou trazer o óleo amanhã e vou fazer uma oração para você. Você deixa? Ele falou assim: deixa. Aí você vê como é que o diabo faz, né? Cheguei ele já estava louco. Falei: senhor, eu dormi essa noite. Eu falei assim: o que? Eu pensei que eu ia morrer. Falei: não, se for você morrer, Deus falava assim: prepara a tua casa que você vai falecer, né? Não, o Senhor me mostrou o seu coração e disse que ia te curar. Eu fiz uma oração para ele. Então assim, irmãos, o porquê que eu estou falando isso para os irmãos? Eu queria que você desse mais valor na sua vida com Deus. Você me escolheu às vezes para fazer tanta coisa e às vezes você não faz nada. Às vezes o Senhor te escolheu para ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. E às vezes o que acontece? Você pode ganhar uma alma para Jesus. Você pode curar alguém através de uma oração. E você sabe o que é difícil hoje? Tem gente que está na igreja há tanto tempo e não ora para ninguém ainda. Não ora para o doente, não ora pela igreja, não ora para o pastor. Então, eu quero despertar você nessa noite, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória. Eu estou aqui como boca de Deus para falar para você que você é um escolhido de Deus. O Senhor te escolheu. E cada um é escolhido por uma coisa. Você acha que eu ia dar conta de fazer tudo na igreja? Não tem jeito não. Então cada um é escolhido por uma coisa, né? Então, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, busque em Deus qual é o seu chamado. Se alguém estiver morrendo e fosse você que vai curar ela, no nome de Jesus. Aleluia, Deus. Presta atenção nisso. Glória a Deus. Aí eu quero te chamar a atenção para essa história. Davi, ele podia ficar num cantinho se lamentando e falando assim: ah, minha família me largou para trás, né? Mas não. Davi apacentava as ovelhas e cuidava bem cuidado, e ali onde ele apacentava as ovelhas, ele louvava o Senhor. Então assim, hoje eu entendo que quando nós somos instrumentos, qualquer lugar que você estiver, o Senhor te usa. Se você entender isso, que às vezes você pensa que é só aquilo. Aqui é um lugar que o Senhor pode te colocar, mas em qualquer lugar que você estiver, o Senhor pode te usar. Eu quero pedir para você, no nome de Jesus Cristo, mas hoje eu entendo que todos os lugares que Deus me levou, Deus fez algo na vida de alguém. Todo lugar. Eu estou lá na roça, orei para o irmão. Eu cheguei lá na roça, já cheguei, já desci do carro, já arrepiei tudo. Falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Esse lugar está cheio de demônio. E já fui arrepiando, irmão. É crente.
Ele falou assim: ô varão, Aleluia. como é que você está? Tudo bem? Ele falou: não luta, irmão, luta. Eu falei assim: pois é, fizeram uma obra para te tirar daqui, hein? A hora que eu falei, já arrepiou, todo dia começou. Né? Minha esposa sonhou isso essa noite. Então vamos orar? Mas orou, repreendeu, desfez, desmanchou o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E às vezes o que acontece? A gente começa a reclamar de uma coisa ou de outra. É claro que tem um lugar que é a direção de Deus, que Deus às vezes não quer que você vá. Mas a maioria dos lugares que a gente vai, se você entender o que é propósito de Deus, qualquer lugar que você tiver, Deus pode te usar. Aleluia, Deus. Você sabe o que acontece? Eu vou te explicar aqui para você entender. Há muitas pessoas desconectadas. O que é isso, pastor? Você não é conectado com o céu. Você é conectado no trabalho, você é conectado com a sua casa, você é conectado com as dívidas, mas você não é conectado com o céu. Você tem que ficar ligado no céu, irmão. Você tem que orar toda hora. Por que Davi era escolhido, irmão? Davi, tudo que ele fazia era para louvar a Deus. E entenda uma coisa: você ora durante o dia, vai ser xinga, você grita, mas você não conversa com Deus o dia inteiro. Você tem que andar ligado, irmão, ligado. Sabe o que eu fico? Eu fico: Senhor, coloca o tempo para me orar. Envia um doente. Se alguém estiver precisando de socorro, manda no meu telefone. Se o Senhor vê que eu tenho, né, autoridade do céu para cuidar de alguém, envia aí alguém. Esses dias um pastor de um ministério de Belo Horizonte me mandou mensagem: falou: posso te ligar? Eu falei: pode. E é ministério grande, irmão, muito grande. É só 3.000 pessoas tem no ministério, numa igreja só. Eu falei: senhor, me deram o seu número. Olha você ver. Falaram para mim conversar com esse profeta, que disse que esse profeta é usado. Você faz uma oração para mim? Eu falei: olha você ver. Quem sou eu fazer uma oração para um pastor, né? Eu fiz uma oração para ele. Eu falei: senhor, irmão, tem um complô do inferno para te tirar dessa igreja, para te tirar da direção dessa igreja. Eu vejo um redemoinho em cima da igreja, e pessoas estão tramando contra você. Escolhe aí 7 pessoas que é da sua confiança e coloca para orar por você, para te revestir, senão você vai sair. Ele me agradeceu e permaneceu. O que eu quero fazer você entender? Tem muitas guerras que precisam de guerreiros. Às vezes você está acomodado. Você está acomodado e tem gente morrendo, tem gente precisando. Tem gente que está aí, ó, precisando de um abraço, de uma oração. Por que eu estou falando isso para você? O Senhor falou muito comigo em relação a essa palavra. Você sabe o quê? Que tem muita gente que tem chamado que não está nem aí. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Está nem aí. Tem gente que sabe pregar, sabe orar, sabe, e não está nem aí para chamar. Infelizmente. E para que eu estou falando isso para você hoje? Eu quero que você acorde. O Senhor precisa de você. Tem muitas almas que precisam de você. Oh, glória. E você é o escolhido. O Senhor te escolheu. E as coisas de Deus, irmão, não é como um diploma da terra, que você se forma e coloca na gaveta e fala: eu vou fazer outra coisa, eu não gostei disso aqui. Dá valor que Deus já colocou na sua mão. Dá valor para aquilo que Deus te chamou. Quando você vê alguém cantando artes do seu coração, quando
você vê alguém pregando, arde o seu coração. O que arde é o seu chamado. Investe nisso. Ah, pastor, eu não sei. Aleluia, Deus. É isso que Deus quer, ele não sabe. Davi, ele já era rei. Ele já sabe reinar. Mas eu quero que você entenda essa palavra aqui. Ó. Depois que Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo se apossou. Tem uma diferença na unção. O Espírito Santo se apossou dele e passou a guiar ele. A partir daí, ele concluiu o seu reinado com excelência. O que eu quero fazer você entender o nome de Jesus Cristo de Nazaré? O que eu quero fazer você entender o nome de Jesus Cristo de Nazaré? Que o Espírito Santo de Deus, ele tem que controlar você. Ele tem que guiar você. Não são os desejos da terra, os prazeres da terra, os prazeres momentâneos. Não é a carne. Quem tem que guiar você é o Espírito Santo. Só que às vezes o que acontece? O Espírito Santo está longe. Muito longe. E às vezes o Espírito Santo já falou com você e você não dá ouvido. Não dá ouvido. Eu quero falar para vocês o que me movia. Você sabe o que era? Era eu ganhar almas. Que eu pensava assim, gente, o inferno é muito ruim. Então quando eu aceitei Jesus, eu não sabia ler, eu não sabia nem falar. E aí o que acontece? Eu ficava, tem que fazer alguma coisa. Eu ia para a cadeia nos domingos, ia na Santa Casa fazer visita, e eu escolhia um versículo. A Valéria ia para mim umas 4 vezes, eu gravava aí na cabeça e eu ia pregar com um versículo só. Fiz isso na cadeia durante muito tempo. Aí você pensa assim, ele chegou aqui e abriu a igreja e você não sabe o que eu passei na minha vida. Mas o que acontece? Eu estou aqui, estou pregando, Deus está me usando, o Senhor tem feito grandes coisas através da minha vida. E eu quero falar para você que se fosse para mim fazer tudo, eu fazia tudo de novo. Porque se uma alma vale mais que o mundo inteiro, imagina 10. Só que o que acontece, irmão? Às vezes nós não valorizamos isso. Você tem que dar valor nisso aqui, você tem que dar valor na igreja, você tem que dar valor nas almas, você tem que dar valor nos irmãos, você tem que dar valor. Você quer agradar a Jesus? Cuide de vidas. A Valéria está lá chorando, porque ela começou a cuidar de uma menina. E a menina, não, eu não vou mais, não. E ela ficou triste. Porque às vezes a gente começa a cuidar de alguém, né? Pega afinidade. E a pessoa às vezes não quer mais Jesus. Quer o mundo. Mas o que eu quero fazer você entender? Eu quero fazer você entender que você é um escolhido. Você é um escolhido. Não deixa o diabo tirar isso de você. Eu estou aqui para te ajudar no seu chamado. Pastor, eu quero pregar. Pastor, eu quero louvar. Pastor, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Me ajuda. Eu estou aqui para isso. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, faça algo para ganhar uma alma. Fica de pé no seu lugar. Aleluia, No nome de Deus. Jesus Cristo. Aleluia. Irmão Du, você coloca um louvor aqui para mim? Oh, glória. Fazendo favor.
Irmãos, o pastor José Silva era para ele estar aqui, né? Mas a mãe dele se internou. Os irmãos lembram que ele ficava pedindo oração para a mamãe dele. A mãe dele internou, né? Até pedi lá no grupo dos irmãos, no nome de Jesus Cristo, ore por ele. Se os irmãos quiserem, né? Às vezes até pegar o número dele lá no grupo e mandar uma oração para ele, né? Ele vai se sentir muito feliz. Glória a Deus. Né? Eu quero que você feche os seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Eu quero que você apague na sua mente toda e qualquer lembrança contrária à sua vida. Eu quero que você fixe na sua mente que você é um escolhido. Eu quero que você fixe na sua mente que o Senhor te escolheu, que a partir de hoje virão dons de Deus para a sua vida. Dons do céu. Você vai ter visão, você vai ter revelação. Você vai ser uma pessoa cheia de Deus. Conclua logo o que tem que ser concluído para você ser usado nas mãos de Deus. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar tremendamente para salvar vidas, para curar pessoas. O Senhor quer te usar. Eira no caragaçu. O Espírito Santo vai passar aí onde você está. O Espírito Santo vai passar aí. O Espírito Santo vai passar aí e vai fazer você ter confiança que você é escolhido. Às vezes você está desacreditado. Mas o Espírito Santo vai passar aí. Aleluia. Visita o teu servo, Senhor. Visita a tua serva. Toma, Senhor, esse chamado dele, esse chamado dela nas tuas mãos. Você é um escolhido. Satanás já disse que não, mas você é um escolhido. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Quem te escolheu foi o Senhor. Eu quero chamar aqui o pastor Douglas aqui na frente. Aleluia. Tu és poderoso. Irmã Maria, vem cá. Tu és poderoso, tu és grandioso, tu és maravilhoso. Tu és Deus do céu e da terra. Sim, meu Deus, tu és poderoso, tu és grandioso. Tu és maravilhoso. Abre o céu sobre este lugar, Senhor. Irmã Cristiana, faz favor. Aleluia. Era para eita, minha abundância, calada, minha abundância. Boa, papapá. Irmão Claudemir. O Senhor é poderoso e grandioso. O Senhor é maravilhoso. Eu quero falar para os irmãos algo que eu estou vendo. Amém? O que eu vi?
na vida de vocês que estão aqui. Algumas pedras no lago, sabe aquelas pedras que a gente vai pulando para atravessar para o outro lado? Eu vi vocês, assim, ó, andando nessas pedras. Só que não era pedra comum, era pedra de ouro. E o que acontece? Eu vi a irmã aqui, ó, ela ia pulando, e a hora que a senhora chegava, irmã, tinha uma pedra que ela estava mais distante para a senhora pular. E a senhora ficava sem confiança de pular. E o Senhor manda falar assim para você: pula que eu estou contigo. Vai que eu estou contigo. E eu quero te usar nas minhas mãos. Eu quero te usar nas minhas mãos. E eu vi o pastor Douglas. Ele vinha pulando. Só que ele chegou numa pedra, ele pulou e caiu. E ele caiu, e eu vi assim, ó, muitas pessoas apontando o dedo para você. Muitas pessoas apontando o dedo para você. Só que essas pessoas, eles não entenderam que Deus é Deus por cima da terra. E de repente você se levantaram. E a pedra que você ficar lá em cima é uma pedra de ouro muito grande. E o Senhor manda falar para você: Senhor Davi, está difícil, não está, Davi? Aleluia, Deus. Está muito difícil, não está, Davi? É porque você é o escolhido da sua casa. Oh, glória. Está difícil, mas vai chegar o dia da dupla honra na sua vida. Todos aqueles que te apontaram vão ver a glória de Deus na sua vida. Eles vão ver a glória de Deus na sua vida. E eles vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eles vão ver. Aleluia. O quão grande é o que Deus tem na sua vida. Não olha para trás. Marcha, que o dia da vitória está chegando. Aleluia. 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 Irmão, eu vi esse senhora pulando nas pedras de ouro. Ó. Só que aí o que acontecia com a senhora? Tinha que a senhora via a pedra e só pulava para cá. A senhora via a pedra ali e só pulava para lá. E muitas vezes a senhora pulou, né, fora daquilo que Deus quer que a senhora faz. Principalmente na obra dele. Pensa na mulher que ora. Oh, glória. Pensa na mulher que busca, que chora, que clama. E o Senhor fala: só não foge, mas não. Aleluia, Deus. Pula na pedra certa. Muita coisa na sua família vai acontecer quando a senhora pular nessa pedra, ó, e permanecer nesse caminho de ouro que Deus tem para você. Aleluia, Deus. É o caminho que Deus tem. E você sabe o que é o mais maravilhoso? Que toda a sua família vai te acompanhar. A senhora é espiritual da casa, a senhora é escolhida da casa. A senhora é a pessoa que tem visão, a pessoa que tem revelação, que sente, né? Às vezes a senhora acredita, se ela quer ver, viu? A senhora sente as coisas do alto, a senhora sente as coisas de Deus. Então, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, fala: Senhor, eu quero fazer do jeito que o Senhor quer. Aleluia. Amém? Irmão, Claudemir, chega para cá, irmão Claudemir. Irmão Claudemir, eu vi assim, ó. Não sei se você lembra das Torres Gêmeas. Lembra? Você lembra que quebrou tudo, quebrou cura, Aleluia. quebrou tudo, destruiu tudo. Assim foi o que aconteceu na sua vida. E o Senhor colocou as pedras de ouro para você trilhar, você andar. E eu vi o Senhor
quando você chegou no meio, quase você caiu, o Senhor pegou você na mão, Oh, glória. te sustentou. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe um sonho que sua esposa teve? Cuidando de muitas pessoas? Ela te contou? Ela te contou o sonho? Que no sentido do sonho era ela e outra pessoa. A outra pessoa você. Oh, glória. Entenda uma coisa: o seu chamado. O seu chamado é cuidar de pessoas. Aleluia, Está Deus. entendendo? Muitas pessoas que estão caídas lá, ó, elas vão passar de procurar. Elas vão passar aqui atrás de você. Então, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó, essas pedras de ouro é a caminhada que você tem com Deus. Não saia. O dia que você for, pede ajuda, pede socorro. Só que no final, família, eu vi assim, muita gente. Vai ser difícil você chegar lá. Vai ser difícil. Mas muita gente, eu mesmo que você cuidava, você cuidava. Oh, glória. Então vai ter luta, vai ter barreira. E presta atenção nisso. Satanás escutou o que nós falamos aqui, viu? Ele vai começar a lutar contra vocês. Então, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, permanece. Oh, glória. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem voltar para o lugar de vocês. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor? Glória a Deus. Senhor, obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado por cada família que está aqui, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada um. Senhor, que essa palavra seja como uma semente no coração, Senhor. Que venha começar a nascer chamada aqui, Senhor. Que as pessoas venham começar, Senhor, a crescer na força e no conhecimento. E que no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Satanás, ele não venha conseguir roubar aquilo que o Senhor já entregou. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Pedro, pelos visitantes, pela irmã com a criancinha. Viu? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Depois vocês voltam. No nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado a cada irmão. Que o Senhor esteja na vida de cada um. Estenda sua mão no nome de Jesus. Eu quero que você diga assim comigo, ó: Senhor Deus, Senhor Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Espírito Santo, vem comigo para minha casa. Dá uma salva de palmas para Jesus. Agora você cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor e fala para ele assim, ó: domingo tem ceia. Domingo tem